Paraibanos e paraibanas, a TV Diário do Sertão, do Sistema Diário de Comunicação de Cajazeiras e a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, conversam a partir de agora uma entrevista simultânea com a ex-senadora da República, ex-ministra, ex-candidata à presidência da República, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Tudo bem, Marina? Tudo bem, graças a Deus, Heron. O que lhe traz de volta à Paraíba? Bem, em primeiro lugar, o convite do pastor Eudes para participar do evento aqui na cidade de Marisópolis. Marisópolis. Minha terra natal, por sinal. É a sua terra natal. E, claro, é sempre um prazer vir aqui ao estado da Paraíba. Eu, em 2014, estive aqui, na campanha passada estive aqui e agora estou retornando. A senhora esteve na campanha, nós estamos nos primeiros 10 meses, digamos assim, do novo governo. O que dá para dizer desse governo de Jair Bolsonaro? Olha, muito difícil, porque é um governo que, pelo menos na minha área, desmontou toda a governança ambiental, toda a gestão ambiental foi por água abaixo. O governo enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente, cortando as verbas, retirando as forças do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, desmoralizando o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um dos institutos mais respeitados e conhecidos no Brasil e no mundo, fez uma série de sinais para os contraventores, principalmente os grileiros, de que agora nós vivemos uma situação de terra sem lei na Amazônia, quando o próprio filho dele mandou um projeto, apresentou um projeto no Senado, junto com o senador Márcio Bittar, para acabar com a reserva legal, e apresentaram também iniciativas de lei na Câmara dos Deputados para acabar com a licença para o desmatamento, além de o tempo todo dizer que vai regularizar a mineração em terra indígena e até a possibilidade de alugar a terra dos índios. Então, na área ambiental é política de terra arrasada. Passou o Serviço Florestal para o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Águas passou para o Ministério do Desenvolvimento Regional e acabou com a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas. O tempo todo enfraquece os servidores do IBAMA, que agora sofrem uma série de ameaças de violência, porque o presidente mesmo trata de desqualificar, dizer que vai acabar com a indústria da multa, que fiscais na gestão dele não vai ter vez. Ele está dando um sinal muito forte para que os contraventores continuem roubando terra pública. É isso que está acontecendo. Na educação, também é um caos. É só ver a manifestação o tempo todo das universidades. O problema da economia continua uma situação difícil. Nós estamos praticamente em recessão técnica, com mais de 12 milhões de desempregados. E o governo o tempo todo dando sinais de que é um governo que não debate as questões de fundo, fica o tempo todo numa estratégia de polarização, não só interna, mas externamente, né? Não por acaso ele comprou uma briga com a Noruega e a Alemanha, que faziam uma doação para o Fundo Amazônia na ordem de 3 bilhões, que foi criado esse fundo na minha gestão, para ajudar a diminuir o desmatamento. O fundo era muito bem gerido, nós tínhamos total autonomia em relação a ele. Diminuiu? O desmatamento? Durante a minha gestão, sim, nós tivemos uma queda de desmatamento de 83% durante 10 anos. O Bolsonaro pegou numa situação completamente diferente, ainda que o desmatamento tenha voltado a crescer a partir de 2012. Mas quando eu assumi, estava numa curva de alta, chegou em 2004, foi a 27 mil quilômetros quadrados. Eu fiz o plano de prevenção e controle do desmatamento e o desmatamento caiu em 2005 para 18 mil quilômetros quadrados e chegamos ao menor índice, que foi de 4 mil quilômetros quadrados, e a partir de 2012 voltou a crescer. Agora, para conseguir isso é preciso ter políticas sérias e foi isso que nós fizemos. Um ano depois das eleições, a senhora, que foi votada em 2 eleições com uma larga, expressiva votação, praticamente foi, a senhora e outras candidaturas mais moderadas, digamos assim, foi praticamente desidratada no processo eleitoral do ponto de vista do desempenho eleitoral. Passado um ano depois, Marina Silva acha que em algum momento errou no discurso de campanha ou faria tudo de novo? Olha, eu jamais faria uma campanha mentindo
jamais faria uma campanha agredindo as pessoas, criando um batalhão de pessoas e de robôs para espalhar mentiras contra a dignidade e a honra das pessoas. Eu não sou do tipo de político que trabalha com a ideia de que os fins justificam os meios. Eu sempre digo que quem ganha mentindo vai governar mentindo, quem ganha roubando governa roubando e quem ganha agredindo vai governar agredindo. Eu fiz as minhas campanhas todas apresentando ideias, propostas para saúde, educação, para infraestrutura, segurança pública, saúde, todas as áreas, e debatendo um projeto de país, não um projeto de poder, preocupada com um projeto de nação e não apenas em ganhar uma eleição. Porque os que trabalham na lógica do poder pelo poder, eles fazem de tudo para ganhar a eleição, mesmo que isso prejudique o futuro da nação. Quando isso? Em 2014, especialmente. Com certeza, em 2014 foi uma campanha violenta de mentiras. Eu costumo dizer que as fake news não foram inventadas com o Trump, foi com a Dilma e o João Santana. Eles fizeram essa escola perversa aqui no Brasil e os Estados Unidos secundou esse processo, que agora é uma doença no mundo inteiro, as mentiras na internet o tempo todo, agredindo, atacando a honra das pessoas, não é? E eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas até usam a palavra de Deus para dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A senhora está falando de o Bolsonaro. Presidente, e usa da mentira para poder se promover politicamente, porque ir para as Nações Unidas e dizer em alto e bom tom que o desmatamento está sob controle, que as queimadas estavam sob controle, não era uma verdade. E ainda dizer que quem tocou fogo foram as ONGs também não é verdade. O partido que representou a esquerda no poder, de alguma forma esse projeto político falhou, fracassou, chegou à falência, tanto que houve impeachment, houve cassação. Esse outro extremo que a senhora está fazendo crítica aqui também ainda não tem conseguido responder às grandes demandas da sociedade brasileira. Que caminho a política da rede e de outros partidos pode apontar de saídas para o país nesse instante em que se vê pouca luz no fim do túnel? Primeiro é preciso que a gente reconheça que temos uma grave crise do sistema político, da política, dos partidos. Sem esse reconhecimento fica muito difícil. Porque você veja, nós temos empobrecido a política no Brasil. Se você faz uma retrospectiva, não é? O Brasil é um país historicamente polarizado. Polarizava primeiro colônia e metrópole, depois a gente dá um salto, vai polarizar império e república, depois dá um salto, vai polarizar agricultura e indústria, depois a gente dá mais um salto, vai polarizar democracia e ditadura, depois a gente dá um salto e começa cada vez mais a empobrecer, que é Arena MDB, depois PSDB, PT, e agora nós chegamos ao cúmulo de estar discutindo bolsonarismo ou nulismo. Pessoas, não é mais ideias, não são mais projetos. Recuperar a credibilidade da política, fazer um processo de atualização dos partidos é fundamental. E, sobretudo, criar uma comunidade política que não fique refém das ideologias de plantão. Porque na América Latina, o que acontece? Se fica refém das ideologias de plantão. Ganha a direita, vai o pêndulo para um lado. Ganha a esquerda, vai para o outro. Você tem que ter princípios e valores que sejam duradouros e estabelecer quais são aqueles pontos que são inegociáveis. E, independente se é direita, esquerda ou centro, aquilo não pode ser deixado, digamos, de lado. Educação é uma prioridade, saúde é prioridade, segurança pública é prioridade, acabar com as injustiças sociais é prioridade, proteger o meio ambiente, as populações tradicionais, gerar emprego e renda, isso não pode ser abandonado porque mudou a ideologia de plantão. A senhora falou na palavra refém e me permite uma pergunta. A rede, de alguma forma, ela dialoga com partidos de esquerda na oposição lá no Congresso Nacional. Mas como essa rede, que tem um discurso como o que a senhora tem defendido, não ficar refém, por exemplo, do que a esquerda tem estado refém, de uma pauta praticamente única, que é o lula-livrismo? Mas é a nossa independência. Nós somos um partido independente,
Desde qual o risco de ficar batendo esteira tal qual o PSOL, por exemplo? Não, muito pelo contrário, porque nós temos uma postura de olhar o que é melhor para o Brasil, independente, como eu disse, das ideologias de plantão. Então, na reforma da Previdência, nós fizemos críticas, demos as nossas contribuições, achamos que ajudamos a melhorar o que estava em debate, que tinha coisas muito injustas contra trabalhadores rurais, não combateu os privilégios em relação ao judiciário, aos militares, ao próprio legislativo, e prejudicava muito e ainda prejudica uma parte mais frágil dos trabalhadores. Então, fizemos o bom combate. Na questão ambiental, que é a nossa agenda prioritária, nós temos tido uma atuação dentro do Congresso e junto à Justiça. A rede conseguiu fazer uma série de ações para evitar, não é, que essas pautas nefastas para a proteção do meio ambiente sejam encaminhadas, e quando a gente não consegue, a gente recorre à Justiça. A senhora sempre teve uma postura de defesa de uma operação emblemática no Brasil, a Lava Jato, que levou muita gente à cadeia, recuperou dinheiro desviado. Apareceram gravações e informações que denotam, no mínimo, excessos na condução dessas investigações. A senhora continua com a mesma postura em defesa da Lava Jato? Eu costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado para não cair nos extremos. Tem um grupo que acha que a Lava Jato é perfeita e que é uma criança que nem precisa tomar banho. E tem outros que querem jogar a criança com a água do banho. O que eu tenho dito, a Lava Jato deu uma grande contribuição para o combate à corrupção, um processo de corrupção endêmica, sistêmica, institucionalizada, e que é só ver o que está nos autos e todos os dinheiros que já foram devolvidos e os que existem para devolver, empresários, políticos, diferentes segmentos sendo presos, investigados. Isso é uma contribuição que não pode ser lançada fora sob o argumento de que tiveram excessos. Esses excessos e os erros que foram cometidos ao arrepio da lei, existem mecanismos na própria Justiça, como fazer a correção e a punição, tanto por parte do próprio Ministério Público Federal, quanto o próprio CNJ. Então, a Lava Jato deu uma contribuição, as coisas que estão vindo à tona agora precisam ser investigadas e adequadamente punidas, para que a gente não tenha apenas espasmos de combate à corrupção, e fazer um processo de institucionalização dos ganhos, porque você não pode fulanizar a ação do poder público, nem no executivo, legislativo e judiciário. O que é fulanizar? Uma coisa que só funciona com um grupo de pessoas. Você tem que transformar isso em leis, você tem que transformar isso em processos, criar estruturas para dar suporte, independente de quem sejam as pessoas. A Rede na Paraíba participou da coligação que culminou com a eleição do atual governador do estado, João Azevedo, que vive nesse momento, a senhora deve estar informada, num certo processo de litígio com o comando do partido, inclusive o comando nacional do partido. O governador João Azevedo esteve recentemente com o senador do seu partido, o senador Randolph, e há muito frisson na Paraíba em relação de qual seria o destino de João Azevedo. Ele teve recentemente uma reunião com partidos de esquerda, numa reunião em que ele disse que, se preciso for sair do partido, ele se manterá nesse campo progressista democrático. A Rede tem dialogado sobre a possibilidade de receber o governador João Azevedo nessa hipótese mais extrema. Como é que a senhora tem acompanhado esse processo? Sim, tenho acompanhado através tanto dos nossos porta-vozes aqui da Paraíba, quanto da direção nacional da Rede. Eu não sou a porta-voz da Rede, é o Pedro Ivo e a Laís. E como nós fazemos parte do campo democrático que elegeu o governador, a gente tem tratado essa questão com muito respeito. O importante é que ele fez essa reunião com os partidos do campo progressista e se colocou no sentido de que ele quer dar continuidade a esse processo, independente de que se permanece no PSB ou de se busca outro caminho. Obviamente que, se buscar outro caminho, deve ser
programaticamente, politicamente compatível com o campo democrático, de defesa da democracia, dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente, da justiça social. Agora, nós da Rede temos sempre uma atitude muito respeitosa com os partidos desse campo, para não ficar canibalizando. Nós temos um programa, temos uma série de ideias, temos respeito pelo trabalho do governador, dos esforços que ele está fazendo. Seria um quadro desejável a Rede? Com certeza, pela sua biografia, mas nós respeitamos o processo interno que ele está vivendo no PSB, e eu costumo dizer, né, que a gente não fica agourando os outros partidos. A gente tem uma atitude de respeito, de diálogo, porque a gente já somos tão poucos, sabe, desse campo, e num momento tão difícil da história do nosso país, tudo que nós não precisamos é de estarmos fazendo um fraticídio entre nós, mas com certeza temos grande respeito por ele, e eu, se fosse passar por João Pessoa, iria até fazer uma visita de cortesia. Mas gostaria de fazer essa visita? Sim, com certeza, mas eu estou voltando direto aqui para Brasília, porque eu estou vindo de Nova York, estou mais de 10 dias fora de casa. Esse assunto entraria na sua conversa, na sua reunião de cortesia, não? Olha, eu faria uma conversa de cortesia, jamais iria constranger o governador com qualquer tipo de agenda que ele não tomasse a iniciativa de tratar comigo. Para encerrar, uma curiosidade. A senhora foi candidata à presidência da República 3 vezes, é um nome nacional, participa diretamente do debate público nacional e está se deslocando, depois de uma viagem longa aos Estados Unidos, para uma pequena cidade do interior do sertão da Paraíba. O que é que lhe move a atender convites como esse, Marina? O compromisso, até porque eu sou uma pessoa de fé, o pastor Eudes me convidou, e como é um evento religioso, eu costumo dizer sempre que eu não faço dos púlpitos um palanque e nem dos palanques um púlpito. Não gosto de fazer essa mistura, porque a gente tem que ter uma atitude de muito respeito com esse lugar da fé, porque a instrumentalização da fé para a política é uma coisa, às vezes, muito negativa. E a história da humanidade mostra que os mais prejudicados são aqueles que estão defendendo, digamos, o ideal da fé, o ideal da democracia, quando as coisas se misturam. Então, eu fiquei muito honrada com o convite. Eu sou uma pessoa que nasci lá no meu estado do Acre, eu sou acostumada a andar esse Brasil profundo, viu? E eu gosto muito, até porque o meu pai era do Ceará. Eu tenho uma memória, um carinho muito grande, né, pelo Nordeste brasileiro. A nossa cultura acriana é muito influenciada pelo Nordeste brasileiro, e eu vinha me deleitando no caminho quando você vinha, tive a honra de você me trazer, e eu vinha me deleitando ali, vendo o bioma da Caatinga. O bioma da Caatinga, aquela paisagem agreste. Fiquei triste porque eu vi um pé de jatobá carregado e não dava mais tempo de pegar pelo menos um jatobá. Queria transformar ele em algum artesanato? Olha, a casca dá para fazer alguma coisa, mas o meu interesse imediato era mesmo comer o fruto. Ah, é? É. Gosta? Eu gosto muito. Esse colar que a senhora está, foi a senhora mesmo que produziu? Eu mesma que produzi. Descreva-o, por favor. É um colar feito com sementes da Amazônia, essas sementinhas vermelhas, ela é natural, esse penudinho vermelho é da própria semente, é de bananeira brava, misturado com essas cândulas de açaí, com sementinhas de tiririca e com sementes de tucumã. Se a senhora tivesse mais tempo, nós iríamos tentar prospectar algumas outras sementes do sertão da Paraíba, da Caatinga. Isso, para poder fazer aí alguma coisa. Mas olha, eu só quero dizer para você que eu sou muito grata de poder dialogar com todas as pessoas do estado da Paraíba. Eu sei que nós estamos em cadeia, não é isso? E agradeço pela oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, e esse é o momento do diálogo, sabe? De apostar na conversa. E se existe uma coisa que a gente sabe fazer, o povo nordestino, é conversar. Marina, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você e a todos que estão nos acompanhando. Nós conversamos aqui na TV Diário do Sertão, Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, com a ex-senadora da República e ex-candidata à presidência do Brasil, Marina Silva. A gente se encontra.